Pronto. Bom dia, boa tarde, boa noite, porque não sei que horas vocês vão assistir esse vídeo. Meu nome é Eliane Gonçalves, eu sou professora de Literaturas Africanas e Afro-Brasileiras no campo dos Malês, e nesse curso nós estamos aqui para a unidade 2 das literaturas de São Tomé e Príncipe. A unidade 2 começa a partir daquele diálogo que fizemos com a literatura ainda colonial na unidade 1, né? Só lembrando, né, o que a gente observou ali, né, que as características a constituição da identidade de São Tomé e Príncipe está muito ligada ao seu processo de ocupação, ao seu processo de independência e aos mitos fundadores do arquipélago. Né? Nós observamos ali, né, no último texto do Viana de Almeida, que há uma literatura colonial e uma literatura nacional. Né? Essa literatura colonial ela é marcada por um apagamento dos horrores que foi o processo de colonização e os seus métodos, bem como, além de um apagamento, há também uma naturalização de situações altamente violentas naquela escrita também. Há algum reconhecimento desse espaço físico, mas que não reflete, né, essa literatura colonial, ela, de fato, não reflete o espaço cultural africano. Né? Então, foi aí que nós paramos, né, observando os aspectos de uma literatura que não basta ter nascido em São Tomé e Príncipe para a gente considerar essa literatura como uma literatura nacional. Né? Essa literatura ela ainda é muito marcada por elementos do processo de colonização, né? E sem questionar esse processo, inclusive. Né? Portanto, não reflete o espaço cultural africano. Essa unidade, que é a unidade 2, né, ela vai trazer alguns elementos que vocês já viram, então eu não vou me aprofundar muito neles, que é o caso da negritude, que é bastante importante para a literatura de São Tomé e Príncipe, porque o poeta José Francisco Terreiro foi um dos, digamos, fundadores desse conceito na literatura de São Tomé e Príncipe. Né? Ele vai trazer esse conceito para a literatura, né? Muito ligado à perspectiva de Aimé Césaire. Né? Então, esse conceito da negritude, que vocês viram no módulo anterior, que influenciou vários poetas africanos de língua portuguesa, né? De expressão portuguesa, foram influenciados por esse movimento. Né? Foi um movimento importante para vários escritores e teve influência na escrita de vários desses escritores. Né? É um movimento que começa na década de 30, né? Mas que vai trazendo suas influências, né? E que vão culminar com o processo de independência que ocorrerá em meados do século XX. Né, logo depois, na segunda parte do século XX. Né? Então, eu vou agora compartilhar com vocês o slide. Né? Esse slide da unidade 2. Vamos ver se está indo. Bom, tá. O slide da unidade 2, né? Literaturas e identidades, né? Poesia e nacionalismos. A gente vai discutir, como eu disse, vamos retomar alguns aspectos do movimento da negritude em São Tomé e Príncipe, né? Que fundamentou, sobretudo, a poesia e a busca às origens africanas, né? Por uma escrita que afirmasse uma identidade do negro africano e pela liberdade da sua nação.
a gente vai se deter à produção do poeta Francisco José Terreiro, a sua poética nacionalista e engajada na construção de uma identidade de um sujeito negro africano, bem como pela escrita de Manuela Margarido, que também tem os mesmos preceitos. Né? Então, a gente vê nessa unidade, retoma alguns aspectos, bem brevemente, do movimento da negritude, porque vocês já observaram isso em módulos anteriores, como se constitui essa literatura nacional e essa relação de terra e identidade na poesia do Francisco José Terreiro e da Manuela Margarido. Vou destacar aqui que a Alda Espírito Santo, que talvez seja o nome mais expressivo da poesia de São Tomé e Príncipe, ela não vai aparecer aqui ainda nesse módulo, porque no módulo 3, para que a gente entenda a literatura, para que a gente dialogue com a literatura mais contemporânea, né, da Conceição Lima e da Gorete Pina, eu vou também chamar a Alda Espírito Santo, porque ela tem uma forte influência, né, pela a marca da sua escrita feminina, né, tem uma forte influência nessas poetisas e escritoras contemporâneas, né, e também tem influência na própria escrita da Manuela Margarido. Né? Então, eu optei por deixar a Manuela Margarido aqui e o Francisco José Terreiro, para a gente ter um olhar um pouco sobre essa literatura nacional e alguns temas que vão aparecer nessa literatura nacional e que continuam, porém, com outros olhares em outros tempos, na unidade 3. Né? Então, vamos aqui são os textos, né, que devem ser lidos. Eu coloquei os textos literários, né, eu coloquei os poemas da Maria Margarido, né, de Alto como o Silêncio, mas eu usei os que estão publicados na antologia da Casa do Estudante do Império, né, o texto teórico também, né, a própria antologia, porque tem o prefácio, que é importante ser lido, e o texto da professora Inocência Mata sobre a Manuela Margarida, uma poética da lírica entre o cânone e a margem, né? E também o texto do Walter Gomes Dias Júnior, falando sobre a voz da negritude na poesia de Francisco José Terreiro, que é uma possibilidade de leitura. Existem outros, mas eu escolhi essa possibilidade de leitura. Esses textos são os textos obrigatórios, e eu vou aqui, a partir dos slides, baseada nesses textos teóricos e também nos textos literários, apresentar como é que essa literatura nacional, né, rompe com essa perspectiva de literatura colonial e literatura nacional, né? Porque essa literatura nacional ela é marcada, sobretudo, por uma perspectiva política e histórica. Né? Então, assim como outras literaturas africanas de língua portuguesa, essa é uma marca, né, dessa literatura. Né? E no caso do Francisco José Terreiro, essa relação com literatura, política, história e a negritude, ela vai ser um denominador comum, né, para legitimar vozes, né, africanas. Né? Então, esse elemento estético que o Francisco José Terreiro vai trazer para a sua escrita e que é bastante importante para o nosso olhar. Né? Então, como eu disse, né, o movimento da negritude e o conceito da negritude, né, tem diferenças, né, como vocês viram, né, porque nós temos dois teóricos engajados, né, nessa perspectiva, né? O MCZ e o Sedar, né? Leopoldo Sedar, e que tem perspectivas diferenciadas, né? Mas que eu acho importante a gente retomar um pouco a negritude como movimento, né? Porque ela reuniu ao mesmo tempo aspectos literários e filosóficos, né? Porque tiveram contatos com Sartre,
o próprio Fanon também vai ter esse diálogo também, né? Então, uma grande expressão, né, dos intelectuais do início do século XX, né? E tem um prisma ideológico, né? E é mais do que um combate às teorias, é mais do que um combate ao colonialismo, né? Não é apenas isso, né? É uma pró-africanidade, né? Uma formação discursiva, né? E tem também o panafricanismo, que vocês também viram, né? No módulo anterior, que vai buscar, né? Entender como é que esse sujeito social negro, né? Se constitui, né? E historicamente se constitui, e como é que esses valores vão sendo apresentados, né? Então, nesse sentido, quando a gente fala da negritude, né? Desse movimento, é importante a gente resgatar esses princípios, né, de valorização da identidade e da humanidade dos negros, né, em resposta a todo o processo de colonização, de inferiorização, de preconceitos que historicamente foram construídos no mundo todo, né? Então, esse movimento, né, apesar de ter formas específicas, de ter algumas críticas, né, sobretudo da perspectiva pan-africana, né, eles vão ser fundamentais para a gente pensar os elementos da poesia, mas também de toda a construção da própria literatura, né? Então, esse movimento, que ele se consolida no início do século XX, na década de 30, né, fora do continente, né, e que vai ter também diálogo com o panafricanismo estadunidense, sobretudo, mas da Europa, do Caribe, né, são formas de resistência negra, né, que começam na década de 30 e que vão e que vão combater a opressão social, o racismo, o apagamento cultural de homens e mulheres negras, né? Vão questionar o colonialismo, a escravatura e toda a herança segregacionista que o continente africano passou, né? Então, é importante a gente retomar um pouco esses aspectos da negritude. Eu vou deixar disponível um vídeo também para vocês se aprofundarem um pouco mais sobre o movimento e o conceito da negritude, mas porque é importante a gente ter esse reconhecimento, né? Identificar como é que esse movimento trouxe uma estética consigo, trouxe uma estética para a própria escrita literária, né? E essa estética, né, buscava legitimar as vozes africanas, né? Esse era o denominador comum da negritude, né? Uma produção discursiva do sujeito social negro, né? Então, não era não é um negro escrevendo, não é escrever sobre os negros, mas é a própria produção de homens e mulheres negras enquanto sujeitos sociais, né? Então, esses elementos são importantíssimos para a gente entender toda a poética, eu diria que toda a poética de São Tomé e Príncipe, né? Toda a escrita da poesia desses países, dessas ilhas, né? Que compõem o arquipélago e esse espaço insular. Então, essa literatura e essas identidades, né, que são identidades insulares, também é bom a gente lembrar que São Tomé, né, como a gente viu na unidade 1, são ilhas, né, e microidentidades também, né, que tem como unidade aí a questão da negritude, né, vai trazer para essa escrita, nesse primeiro momento, de uma literatura nacional, uma presença estética, né, que não é falar de
nem falar por. É a própria fala, né? É o próprio discurso do sujeito negro, né? O discurso social do sujeito negro, né? Um discurso produzido pelo sujeito social negro, né? A retomada de uma África ancestral como uma terra prometida, mas não como uma terra paradisíaca, imaginária. Não, é uma terra como quando eu digo uma terra prometida, como uma terra sua, como um espaço seu, né? Como um reconhecimento de um lugar de ancestralidade, né? De antepassados, né? De força, de história, de cultura, né? É uma, como a gente estava falando, né? Um reconhecimento dos valores africanos, do continente africano, mas um reconhecimento de todas as sabedorias ancestrais, né, todos os conhecimentos dessa África, né, e também denúncias contra o colonialismo, o regime escravocrata. Portanto, é uma poética de resistência. Esses são os elementos que a gente vai encontrar tanto na poesia do Francisco Terreiro, da Margarido, da Manuela Margarido, da Alda Espírito Santo. Vamos encontrar também com algumas diferenciações na escrita contemporânea da Conceição Lima, na escrita da Gorete Pina, em toda a escrita vai aparecer esse perfil, porque esse perfil de uma poética de resistência, ela surge com a literatura nacional, mas, lembrando lá na unidade 1, que já existe num imaginário, né, essa ideia de resistência já muito forte no arquipélago, né, quando a gente fala de Amador e dos Angolares. Então, aqui, com base no texto que eu pedi para vocês lerem, né, vamos ler o poeta negro Francisco José Tenreiro, né? Ainda que boa parte do que a gente vai ler, né? E dele falando dele mesmo, nós vamos perceber essa ideia do mulato, né? Aparece essa palavra, vários textos, quando a gente vai pesquisar, aparece esse termo, né? Então, quais são os temas, né? Para essa poesia, como eu disse, né? Essa arqueologia ancestral, né? Essa denúncia contra a colonização e esse regime escravocrata e e as formas de resistências, né? Então, quando a gente vai para o texto, né? Aqui está na página 2, se eu não me engano, do texto que vocês leram, né? Acho importante, né? Ele cita o Pires Laranjeira, um estudo importante que o Pires Laranjeira fez, né? Para identificar esses elementos constitutivos da negritude, né? Que a simplicidade dos fatos da vida, o desejo de regresso às origens, mas não de uma origem paradisíaca, que desconstrói efetivamente o que é essa origem, né? Os hábitos da cultura e da civilização negra e principalmente a recusa a qualquer tipo de assimilação do processo de negação para o outro negro. Então, segundo o Dias Júnior, essas taxonomias seriam discutidas e contextualizadas com o perfil da identidade da negritude, que estão nos poemas Ilha de Nome Santo, que é um marco para a literatura de São Tomé e Príncipe, né? Acho que comentamos na unidade 1, né, que o poema do Almada Negreiros, né, Equatoriais, que antecede esse poema, ele ele está ainda numa linha de literatura colonial e que então o texto que marcaria essa literatura nacional estaria exatamente nesse Ilha de Nome Santo, né? E de 42 e Epopeia, né? Que são a análise para a gente entender um pouco o olhar desse reconhecimento, desse sujeito social negro, como é que ele aparece nessa poesia, né? Então, tem aqui um trecho
de um teórico que está aí no texto de vocês também, né, que fala bem interessantemente desse processo de reafricanização, né? E é exatamente essa palavra que é importante para a gente voltar, esse regresso às origens não é uma África paradisíaca ou mítica no sentido paradisíaco, mas é de uma reafricanização de uma África, óbvio que é uma África inventada, mas é uma África reafricanizada, né, para encontrar raízes, daí aquela vertente que eu disse de uma África ancestral. Né? Então, essa África ancestral, ela não é uma África paradisíaca. Né? Então, esse processo de descoberta, né, traz o que a gente, que teórico Rocha aqui destacou, que é uma responsabilidade histórica. Daí a importância na literatura desses poetas da chamada literatura nacional, de estabelecer uma relação entre literatura, política e história, para que haja um comprometimento real, um engajamento na luta pela independência efetivamente. Né? Então, esse processo, né, de construção de uma literatura nacional, né, que está ligada ao movimento da negritude, é que vai, ao trazer ao reafricanizar São Tomé e Príncipe, traz um comprometimento e um engajamento na luta por uma independência de um país, né? Na luta por um país livre. Né? E é isso que aparece nos textos, né? Então, ainda com o texto do Dias Júnior, né? Os signos que delimitam ou indicam os mínimos lugares, os espaços pontuais e localizações contribuem decisivamente para uma configuração espacial mais específica e determinada. Como eu disse, não é, e é o Dias Júnior citando o Pires Laranjeira, né? Não é um paraíso. Né? Então, e esse comprometimento de literatura, política e história, né, vai levar essa poética vai aproximar para uma poesia da narrativa, né? Identificando com uma precisão, né, representações de lugares, recantos, posições físicas, colocações, locais, dimensões. Então, é como se a ilha virasse um grande poema, né? Um grande poema a ser reafricanizado, a ser reapresentado. Né? Então, é um jogo alegórico, né, que vai reconstruindo pelo cenário do próprio país, né, dos arquipélagos, das ilhas, né, e do país, vai reafricanizando e vai reconstruindo, vai cartografando novamente, pela palavra poética comprometida com a história e também com a política, na construção da independência. Né? Então, Ilha de Nome Santo, né, que eu vou ler aqui para vocês, eu vou ler só eu vou ler todo, né? Ilha de Nome Santo, que é o primeiro poema, né? E que tem essa marca, essa importância, né? Esses elementos que eu falei aqui, né? De cartografar a ilha e reafricanizar esse espaço, né? Então, veja, né? E essa marca, né, que o Pires Laranjeira apresentou de de um poema quase narrativo, né? De quase um conto, né? Então, veja, terra das plantações de cacau, de copra, de café, de coco, a perderem-se de vista, que vão morrer numa quebrada ritmada, num mar azul com o céu mais gostoso de todo o mundo, onde o sol bem amarelo, bem redondo, incendeia as costas dos homens e das mulheres, agitando-lhes os nervos, num cadenciar mágico, mas humano, capinar, sonhar, plantar. Observe que nessa primeira estrofe, né, nós já temos ali um retrato, né, um retrato que busca quase uma fotografia, como se eu estivesse olhando, né, homens e mulheres capinando, sonhando e plantando.
né? Plantando o quê? Que sonhos, né? Essa ideia de sonhar e plantar, né? E do trabalho, né? Então, essa é quase que um retrato, né? Onde as mulheres que têm os braços mais grossos e mais tortos que o ocá são negras como o café que colhem depois de torrado. Lembra-se daquela também, quando a gente viu na unidade 1, né, a Constituição de São Tomé e Príncipe é a partir das monoculturas, né, o açúcar, o café, o cacau. Só que não tem uma idealização disso. Aqui você vê o corpo da mulher trabalhando, né, e essa alusão, né, do trabalho como algo que está sendo fotografado, né? Onde os moleques veem seus pais no ritmo diário, deixando correr gostosamente pelo queixo quente o sabor e a seiva úmida do safu maduro. Onde as noites estreladas, uma lua redonda como um fruto, os negros, as sanguês, os moleques, os caçou, mesmo o branco e a sua mulata. Vem no socopé de uma sinhá ouvir um malandro tocando violão, cantando ao violão. E o som fica ecoando pelo mar, onde, apesar da pólvora que o branco trouxe num navio escuro, onde, apesar da espada e de uma bandeira multicor, dizerem poder, dizerem força, dizerem império de branco, é terra de homens cantando vida que os brancos jamais souberam. É terra do safu, do socopé, da mulata. Ui, fetiche de branco. É terra do negro leal e forte, e valente que nem o outro. Então, vejam que esses aspectos, né, do sujeito social negro aparece aqui também, né? Quem é esse que ilha é essa, né? Onde é esse arquipélago? O que é que ele traz? Né? Esses elementos da natureza que lá numa literatura colonial aparece paradisíaco e meio que numa memória, aqui eles aparecem fotografados num tempo presente, né? E num tempo que resiste, né? Em que esses donos dessa terra, né, resistem, né? E são fortes, valentes, e esses homens e essas mulheres estão cantando, né? E os elementos que constituem a própria natureza, que eles ganham uma força, né? Uma força da própria terra. Então, esses são elementos que a gente vai ver, né? E que vai aparecer em outros poemas também, né? Então, vejamos aqui no Corpo Moreno. Corpo Moreno. Se eu dissesse que o teu corpo moreno tem o ritmo da cobra preta deslizando, mentia. Mentia se comparasse o teu rosto fruto e das estátuas adormecidas das velhas civilizações de África, de olhos rasgados em sonhos de luar e boca em segredos de amor. Como a minha ilha é o teu corpo mulato, tronco forte que dá amorosamente ramos, folhas, flores e frutos. E há frutos na geografia do teu corpo. Teu rosto de fruto, olhos oblíquos de safu, boca fresca de framboesa silvestre, és tu. És tu, minha ilha, a minha África. Eu não estou conseguindo enxergar a última estrofe ali. Mas veja que nesse corpo moreno, esse corpo é a própria ilha, a ilha de nome santo. Né? Então, de novo, né, essa África ancestral aparece, né, misturada, né, na terra, nos frutos dessa terra, na geografia, né? Como eu disse, é uma cartografia dessa ilha ancestral, né? E dessa terra com donos que são os santomenses, né? E o poema também, esse aqui é só a primeira parte, né, do poema Coração em África, que também é muito estudado e que vocês já viram alguns trechos também, mas que traz aí todos esses elementos, inclusive elementos da própria
desse diálogo com o panafricanismo e com a negritude, né? Então, esse coração em África, né, também fala de uma emoção que está lá, mas não uma emoção no sentido de sem razão, não. É uma emoção, é um coração colocado num gesto consciente, né? Então, Caminhos Trilhados na Europa, vou ler para vocês, né? Coração em África, esse primeiro trecho, que é um poema, como a gente viu, são poemas grandes, né? Poemas narrativos, né? Que vão buscando elementos de negros, né? E da diáspora de maneira ampliada, né? Isso fica muito evidente no Coração em África, né? Caminhos Trilhados na Europa, de Coração em África. Saudades longas de palmeiras vermelhas, verdes, amarelas, tons fortes de paletas cubistas que o sol sensual pintou na paisagem. Saudade sentia de coração em África, ao atravessar estes campos do trigo sem bocas, das ruas sem alegria, com casas cariadas, pela metralha míope da Europa e da América. Da Europa, trilhada por mim, negro de coração em África. De coração em África, na simples leitura dominical, dos periódicos cantando na voz ainda escaldante de tinta e com as dedadas de miséria dos Ardinas, das Citiés, Boulevard e Baixas da Europa. Trilhada por mim, negro, e por ti, Ardina, cantando, dizia em sua voz de letras as melancolias do orçamento, que não equilibra. Do Benfica venceu o Sporting ou não? Ou antes, ou talvez seja que desta vez vai haver guerra, para que nasçam flores roxas de paz, com fitas de veludo e caixões de pinho. As longas páginas do Jornal do Mundo são folhas enegrecidas de macabro blue, com mourarias de facas e guernicas de toureiros. Em 3 linhas, sentidas saudades de África, McGee, cidadão da América e da democracia. McGee, cidadão negro e da negritude. Né? Ele foi executado, né, numa cadeira elétrica na década de 50, e esse coração em África, essa marca do movimento da negritude, esse poema é lindíssimo, né? Vai estar presente em outros poemas do Terreiro e traz toda essa construção poética, né, de elementos que é importante para a gente, ao ler o texto do José Francisco Terreiro, identificar, né, essa representação, né? Então, esse poema, Coração em África, que é um poema grande, vocês, nesse livro da Casa dos Estudantes, vocês também conseguem, ele está lá inteiro, né? Ele vai mostrar, né, a própria trama do apartheid, né, desse mundo negro, né, com o coração endurecido, feito a própria cadeira elétrica, né, um poema muito belo, né, e traz também aquela marca que a gente viu aqui, né, de literatura, história e política. Né, para esse território, as relações de poesia política e história, elas estão intrínsecas, né? Então, por isso, essa relação também de trazer uma poesia que meio que fotografa o momento, né? Então, é um poema historiador, né? Que vai contando, né? A história, né? De maneira que você vai entendendo como é que a Terra, né, a ser contada, e a ser contada por diversos ângulos e de diversos lugares, como é que essas verdades vão aparecendo. Né? Então, vários textos do Francisco Terreiro vai trazendo, né, esse diálogo, né, com
com o que a gente vai ver também nos textos do Fanon, né? Sobretudo nos Condenados da Terra, quando ele fala que os colonizadores europeus detinham a palavra e faziam e os outros tinham o uso dela, né? Nas colônias, né? Citando o Fanon, a verdade andava nua, mas os cidadãos da metrópole preferiam vesti-la, né? Então, essa nudez, né, em África, né, que aparece que o Tenheiro denuncia com a diáspora, né? Ele vai trazer, né, uma base ideológica, né, para que a gente adentre pelos esse tom épico de enunciação lírica que ele tem, né, do negro de todo mundo, né, de esse trecho que a gente leu, né, de onde é que ele está olhando, né, essa relação da diáspora, né, uma unidade ampla, né, que jamais existiu, né, de um povo em diáspora. Né? Então, ele busca essa africanidade, né? E ele vai, conforme vai construindo os seus poemas, né, sobretudo nessa primeira fase, né, marcando essa relação da diáspora, né, e da negritude. Né? Esse Coração em África, né, que é um texto belíssimo, como eu já disse, né, é como se ele escrevesse a partir do próprio exílio. Né? Então, você tem marcas ali de um exilado, né, de um exilado que se conscientiza de que vive em exílio. Né? Então, quando eu falo dessa África, dessa terra prometida, não sei se eu usei o termo terra prometida, mas ele parece meio messiânico, né? Mas essa África ancestral, né, ela é enxergada na medida em que eu reconheço esse exílio, né, ainda em Portugal, né? Você citou os times ali, né, portugueses, né? E esses olhares que vão trilhando caminhos, né, caminhos trilhados na Europa, né? Mas o coração em África, né? Então traz um sujeito poético que vai consolidando a sua voz, buscando uma liberdade política, né? Que tinha sido adiada, bloqueada, e que, em alguma medida, ela vai se construindo quando ele vai se reconhecendo num exílio. É por isso essa literatura, a literatura do Francisco José Tenreiro, é uma literatura que não abre mão nem da política, nem da história. Né? E ele vai trazendo para a arte esses elementos, né? E que vai fazer da sua poesia, né, uma literatura mais do que engajada, né? Porque é uma literatura também que propõe uma marca no espaço e no tempo, né? Traz uma... O que eu estou querendo dizer? Ela são poemas que buscam trazer uma historicidade, né? E ao trazerem essa historicidade para o poema, traz uma tensão, né, sobre que retrato, né, vou usar a palavra retrato, né, que imagem que aquele poema constrói. Né? Então, esse processo, né, de aproximar o mundo negro e de trazer essa lógica, né, do mundo africano, de reafricanizar, né, a partir do próprio olhar do homem negro e do homem e da mulher santomense, né, e trazer esse sentimento, né, faz com que a gente olhe para uma geografia mesmo, né, a partir de uma poesia comprometida com a esperança. Né? É um eu lírico, um eu lírico que traz uma marca, por ser poemas
grandes, né, narrativas, traz uma marca épica, mas é um eu lírico cheio de esperança, sabe? Como dizia Paulo Freire, é como se a esperança fosse um verbo, né? Então é um eu lírico que traz sempre a esperança como uma ação. Então essa ação que a gente identifica nos textos do Francisco José Tenreiro, né, apresentam, né, uma espécie de definição de uma africanidade, né? Então esse olhar, né, esse sentimento de uma poesia negra, né, e de pertencimento para o mundo africano e do mundo africano como um mundo que também está em diáspora, né, faz com que a poesia do Francisco José Tenreiro traga também a própria história da diáspora, em alguma medida. Né? Então, e como tem essa marca também da insularidade na escrita dele, né, nessa ilha de nome santo, né, essa ilha que também está como se o próprio espaço pudesse ficar em movimento. Então, há uma performance, né, na poética do Francisco José Tenreiro, e aí, né, eu trago aqui o último poema dele, né, esse amor de África, não é? É amor de, né? Aqui estou agora de coração em África, né? Dialogando, né? Nesta noite fria e nu do capote das ilusões, ouvindo este sábio que tudo sabe de África e dos pretos, claro está. Dos pretos que para a relia das gentes à terra vieram pobrezinhas crianças crescidas em pretidão, mas que têm alma branca, dizem uns, ou segundo outros, alma danada. Aqui estou eu agora vestido de África por dentro, por fora, cheviote, sorridente, o sábio ouvindo que das pirâmides diz e esquece os negros faraós. Da poligamia reverbera os olhos fechados à pederastia, fosforescente ao escuro das ruas velhas do mundo cansado. Braço dado com damas de camélia emurchecidas, como as palavras que solta da sua caveira sem dentes. Aqui estou eu agora, coração oprimido e sorriso longe, ouvidos atentos ao linfatismo de repetidas ideias, sei lá quantas vezes e tantas como pingos sujando o meu coração. Ó minha África, ter-te no peito o que vale perante a clareza absoluta e homérica de afirmações tão sábias. Então, eu encerro aqui com esse poema, Amor de África, né? E que eu vou pedir para vocês lerem novamente e fazerem uma identificação, né, de o que é esse amor, né? A minha África, o que é ter esse coração em África, né? Como é que a gente identifica isso? E passo agora, né? Não vou ler o outro trecho, para a escrita da Maria Manuela Margarida, que tem textos mais curtos, né? Aqui tem o texto, eu tirei os textos dessa antologia, essa é a nossa Maria Manuela Margarido, e eu usei como referência e peço que vocês leiam o texto, espero que vocês tenham lido o texto completo da professora Inocência Mata, que vai falar sobre a lírica entre o cânone e a margem, né, da Manuela Margarida, que também é uma poetisa que, por ser mulher, obviamente, vai ter um destaque diferenciado. Ela nasceu na Ilha do Príncipe, cresceu entre as ilhas, de onde saiu muito pequena, e Portugal, onde se fixou definitivamente para continuar seus estudos secundários. Em Paris, viveu durante 20 anos, foi responsável pela Biblioteca de Sorbonne,
História e ciências religiosas, sociologia, etnologia, cinema. Residi em Lisboa, né? E nos anos 80 foi embaixadora de São Tomé e Príncipe junto às organizações internacionais. Foi assessora do presidente Mário Soares, né? Autora de um único livro, que é esse de poemas que a gente vai ler, de poesia, Alto como o Silêncio, né? Foi publicado na década de 50. Manuela Margarido tem também poesias dispersas, né, nos anos 60 e 70, e artigos sobre literatura santomense, nomeadamente sobre Caetano de Costa Alegre e Francisco José Tenreiro, dois outros nomes fundamentais da literatura santomense. Então, ela vem junto com esses nomes, né, e eu quis trazê-la por ser também uma voz de resistência e de existência feminina. Né? Como eu disse, no próximo módulo, a gente vai retomar ainda um pouco da literatura nacional, né, com a Alda Espírito Santo, para entender um pouco esse caminho da escrita poética das mulheres em São Tomé e Príncipe. Né? Então, ainda com o texto da professora Inocência Mata, eu destaquei, né, um motivo poético, né, que eram os signos da resistência revolucionária, né, esse motivo, né, na poesia dela, aparece a partir de uma fratura no tempo e no espaço, né? A harmonizar a visão pessoal, é uma escrita feminina, né? Uma escrita de uma autora marcada com elementos do que a gente vai pensar a própria escritura, né? Das mulheres hoje, né? E então ela traz uma realidade exterior e a sua afetividade como busca na natureza de elementos para a fundamentação de uma sensibilidade, primeiro subjetiva e depois nacional. Então, esse é um movimento que nós vamos perceber na escrita. Né? Então, é uma subjetividade que vai se ampliando para uma nacionalidade, né? Diferente do que a gente acabou de ler, né? Que a gente tem uma escrita marcada pela diáspora, né, que vem se afunilando para um coração em África. Né? Então, como se fosse um movimento ampliado para dentro. E já a escrita da Manuela Margarido vai fazer um movimento inverso. Né? Nós vamos ver nos textos. Né? Ainda, né, continuando aqui essas marcas, né, de uma intimidade, né, que a professora Inocência Mata fala de intimidade de uma afetividade cultural. Eu acho isso muito interessante. Né? Então, ela diz, né, que Alto como Silêncio, né, escrito quando ela tinha 30 anos, é um livro de silêncios contidos. Né? Essas são as marcas principais desses textos que nós vamos ler. Né? Silêncios contidos, interiorização, de contemplação. É uma poesia lírica na sua mais intensa pungência. Canta quais são os temas? Amor, solidão, abandono, e considerações sobre a nossa condição humana, inquietações do indivíduo, na medida, e isso é aquela linha que a professora Inocência Mato também já nos traz, essas marcas de subjetividade, elas vão sendo tecidas, né, de uma forma que nós vamos ter um grande tear, né, que aí sim, depois desses alinhamento, desse tecer, né? Desses alinhavos do subjetivo, nos dá um grande tecido que vai para o coletivo. Né? Então, do subjetivo para o coletivo. E numa entrevista, né, a professora Inocência Mata, numa entrevista que foi cedida para o Michel Laban, sobre poemas africanos, né, ela fala que não tinha referência alguma sobre a África. Né? Então, ela vai dizer o seguinte: talvez seja por isso que a própria autora diga na entrevista para Michel Laban que, apesar de, já naquela altura, né, na década de 50, ela ter poemas africanos que ela já escrevia, porque ela era uma mulher africana, ela não quis publicar porque ela entendia como poemas europeus.
né? Não tinham referência sobre a África, né? E que tem a ver com aquele, o que a gente falou, né? Não refletiam o espaço cultural africano. E tendo essa consciência, ela não coloca esses poemas como poemas de uma literatura nacional. Então, os elementos que vão estar na poesia da Maria Manuela Margarido são elementos que nós encontramos também na escrita do Francisco Tenreiro, mas, sobretudo, essa temática da insularidade, né, esses elementos dessa África ancestral, porém aqui com esses elementos de uma África ancestral, mas uma África telúrica, né? Eu diria que uma África bastante telúrica, né? E que traz essa relação dos mitos de fundação e essa relação de uma mãe África telúrica, né? A partir da própria condição das mulheres também, né? E essa ideia de mulheres trabalhadoras, né? Então, esse Memórias da Ilha do Príncipe, eu acho muito bonito também, né? Traz esses elementos, né? Das mulheres, dos trabalhos das roças de cacau e de café, que aparece lá no Francisco Tenreiro, mas aqui a gente vai ver um outro diálogo, né? Com essa fotografia, né? De Príncipe, né? Da Ilha do Príncipe. Um feminino marcadamente ligado à ideia da África como uma grande mãe África, né? Mas também a condição das mulheres enquanto mulheres trabalhadoras, né? E esse tema da insularidade que também está ali presente na poesia da Maria Manuela Margarida. Então, eu vou ler para vocês esse trecho aqui da Memória da Ilha do Príncipe. Mãe, tu pegavas charroco nas águas das ribeiras, a caminho da praia. Teus cabelos eram lembas, agora distantes e saudosas, mas teu rosto escuro desce sobre mim. Teu rosto, liliácea, irrompendo entre o cacau perfumado com a sua sombra, o instante em que te descubro no fundo das bocas graves. Tua mão, cor de laranja, oscila no céu de zinco, fixa a saudade, com os grandes olhos taciturnos. No sonho do pico, as margens percorrem a órbita lenta das orações dos ocás e todas as feiticeiras desertam a caminho do mal entre a doçura das palmas. Na varanda de Marapião, os veios de madeira guardam a marca dos teus pés leves, e lentos e suaves e próximos, e ambas nos lançamos nas grandes flores de ébano que crescem na água cálida das vozes clarividentes enchendo a nossa África com sua mágica profecia. Então, veja que esses elementos que a professora Inocência Mata apresenta, né, dessa subjetividade, né, dessa memória, né, a partir da memória da criança, mas olhando para a mãe, né, eu não tive como não ler esse poema e lembrar da escrita da Conceição Evaristo, né, de Olhos d'Água, né, aquela ideia de pensar essa ancestralidade e essa escrita e esse olhar para a mãe, né, e essa marca das mulheres trabalhadoras, né, ela é muito presente nessa escrita, né, e nessa escrita de mulheres africanas e, por que não dizer, da escrita das mulheres afro-brasileiras também, né? Então, quando eu li, eu fiquei quase que dialogando com o texto da Conceição Evaristo, né? Então, essa memória, né, que é uma memória tão subjetiva, mas que vai se ampliando quando ela termina falando dessas vozes clarividentes que enchem a nossa África, que tem uma profecia mágica, como se a própria África é a grande mãe, né? E essa África não uma África continente,
é uma África dos lembas-lembas, das flores de ébano, né, das roças de cacau, né, dos grandes, das varandas do Marapião. Então, veja que as águas da Ribeira, o caminho da praia, então são todos elementos que vão se ampliando, eles vêm num caminho subjetivo, mas que vão se ampliando, né, num grande sentimento, né, de grande África, né? E o poema clássico aqui que é um poema muito trabalhado, que é o Socopé. Eu vou ver se eu consigo pegar aqui a imagem. Do Socopé. Eu tinha separado, mas eu não estou conseguindo achar. Como estamos acabando essa unidade, na próxima eu começo a próxima com essa imagem, porque é uma imagem muito importante para São Tomé e Príncipe também, né? Socopé. Os verdes longos da minha ilha são agora a sombra do ocá. Névoa da vida, nos dorsos dobrados sobre a carga. Copra, café ou cacau, tanto faz. Ouço os passos no ritmo calculado do socopé. Os pés raízes da terra, enquanto a voz do coro insiste na sua queixa. Queixa ou protesto, tanto faz. Monótona se arrasta até explodir na alta ânsia de liberdade. Esse poema da Manuela Margarido, né? E a gente tem mais dois aqui, né? Paisagem, que vai também trazer essa marca da insularidade, né? Das palmeiras, da infância, dos objetos, do mar, né? A própria roça, né? Eu não vou ler todos, mas a noite sangra no mato, ferida por uma aguda lança de cólera. Né? A madrugada sangra de outro modo, é o sino da alvorada que desperta o terreiro. E o feitor que começa a destinar as tarefas para mais um dia de trabalho. Veja que esse elemento, né, que aparece no Francisco Terreiro e aparece aqui também, né, e essa ideia do tanto faz, essa ideia de denúncia também, ela aparece também na escrita da Manuela Margarido. Né? Então, né, amanhã sangra ainda, salsas a bananeira, com um machim de prata, capinas o mato, com um machim de raiva, abres o coco, com um machim de esperança, cortas o cacho de andim, com um machim de certeza. E à tarde regressas à senzala, a noite esculpe os seus lábios frios na tua pele, e sonhas, na distância, uma vida mais livre que os teus gestos há de realizar. Então, observe, né, que, e aí eu ficaria mais tempo nesse poema, mas eu vou retomar a ideia de Socopé logo na entrada da unidade 3. Mas veja que a escrita, essa escrita, eu destaco na escrita da Manuela Margarida, sobretudo, essa feminilidade telúrica, né, que remete a uma ancestralidade de origens africanas, que está na Alda do Espírito Santo, né? A gente vai encontrar essa marca, mas também, né, nesse poema, tanto no esse eu lírico, né, traz um olhar sobre o mundo que constitui um rompimento, né, como se essas memórias, né, fossem constituídas do subjetivo, né, para uma referência, né, mais uma referência ancestral, né, mítico, arquetípico, sempre trazendo essa relação de a mãe e as mulheres, a mãe e a mãe África, né? A mulher e todas as mulheres. Então, assim, essas representações
na escrita de várias escritoras africanas, né? Vão ser recorrentes, mas na escrita da Manuela Margarida também vai aparecer, né? E essa escritura, né, esse espaço poético que é constituído aqui, né, ele é marcado, se a gente lembrar ali, né, de Socopé, paisagem, né, é marcado pela construção de uma ilha, né? O tema da insularidade, né, da ideia de ilhas, né, do arquipélago, né, ele vem marcando referências explícitas e que buscam de novo fazer aquela fotografia. São poemas fotográficos, né? Óbvio que diferente dos poemas do Tenreiro, que buscam, até por essa perspectiva de geógrafo, né, busca cartografar quase que como um mapa as ilhas, né? Já a Manuela Margarida, ela vai essa fotografia é como se fosse uma determinada escolha de um espaço que ela considera importante na sua memória e que, a partir daquele olhar, né, como se tivéssemos com um celular na mão, tirasse uma foto daquele lugar e, a partir daquele lugar que trouxe uma memória subjetiva, pudesse constituir toda a ilha, né? Então, essa escrita nacional, nós podemos dizer que é uma escrita que vai valorizando, né, esse lugar, né, de sujeito social negro, né, e busca trazer uma perspectiva de esperançar, né, por liberdade, por relacionar a palavra poética à própria política e à história, com o objetivo de que essa palavra poética venha se transformar numa palavra de liberdade, que é o que a gente vai ver na unidade 3, né? Que nós vamos retomar alguns aspectos dessas fotografias, né? Eu estou chamando de fotografias, mas desses diálogos, né? Dessa marca, dessa insularidade, seja essa insularidade que é cartografada, cartografada e distribuída em diáspora, né? Como a gente viu na escrita do Francisco José Tenreiro, ou uma fotografia mais subjetiva, que dialoga com elementos de uma memória, mas que, ao dialogar com essa memória, pensa-se numa memória também em diáspora e que se amplia. Então, essa foi a nossa unidade 2, né? E na próxima unidade eu retomo alguns aspectos, sempre faço isso no começo, para a gente... Até porque eu vou falar um pouquinho no início, bem pouco também, porque eu sei que vocês, nas literaturas e mulheres, né? Nas escritas de mulheres, vocês se aprofundaram um pouco mais na escrita da Alda Espírito Santo, mas eu vou retomar alguns aspectos para que a gente continue olhando um pouco, agora olhando para uma literatura mais recente, né? Uma escritura mais recente, e que dialoga com essa literatura nacional. Então, é isso. Tchau e até a próxima unidade.